Olá pessoal, meu nome é Neide Terezinha, sou operadora do direito há mais de 20 anos e vim aqui para trazer para vocês um pequeno histórico do direito do trabalho no Brasil. Os doutrinadores preferem dividir o surgimento e a evolução do direito do trabalho no Brasil em 4 fases. Também assim eu farei. A primeira fase foi a chamada fase do trabalho escravo e ela perdurou de 1822 a 1888, ano em que houve a abolição da escravatura no Brasil. Até então, não há que se falar em norma escrita trabalhista, até porque o trabalhador era um escravo e, portanto, sujeitava-se apenas a deveres, não era um sujeito de direito. Marco importante nesta fase foi o surgimento da Liga Operária do Rio de Janeiro em 1870. Diversas ligas operárias surgiram no Brasil, mas a mais importante foi esta do Rio de Janeiro, até porque reuniu mais de 1.500 associados entre os trabalhadores e os artistas, assim considerados os artesãos da época. O que levou ao surgimento da Liga Operária? A Liga Operária surgiu porque aqui vieram diversos trabalhadores da Europa que de lá saíram em razão da Revolução Industrial, onde o homem foi substituído pela máquina. Vieram para o Brasil em busca de postos de serviço, em busca de trabalho. Aqui chegando, imbuídos dos ideais da Revolução Francesa, ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, estes homens não se sujeitaram à situação aqui vigente. Começaram a se revoltar, entendendo que também o trabalhador era um sujeito de direitos e esses direitos deveriam ser respeitados. Mas, como eu disse, nessa fase não houve a regulamentação escrita da relação trabalhista. Passou-se então a segunda fase. Nesta fase, fala-se, chamada fase do liberalismo, ela perdurou de 1889 a 1930. O primeiro marco importante do liberalismo é que foi baixado um regulamento em 1891, logo após a abolição da escravatura, o regulamento que cuidava do trabalho do menor no Brasil. É a primeira norma escrita da qual eu tenho notícia. Posteriormente, em 1903, foram baixadas as normas que permitiam aos trabalhadores rurais, assim entendidos, os agricultores e os trabalhadores nas indústrias rurais, permitiam que eles se associassem em sindicatos. Mais adiante, em 1907, houve a permissão para que os trabalhadores urbanos também se sindicalizassem. Essa norma foi considerada uma norma muito avançada para a época, uma norma revolucionária, e ela perdurou por muitos anos regulando a atividade sindical no Brasil. Dessa fase do liberalismo, ressalta como acontecimento de maior importância a regulamentação das férias de 15 dias para os empregados. Isso aconteceu em 1925. Logo a seguir, iniciou-se o que é chamada terceira fase do direito do trabalho. Esta fase, chamada fase do intervencionismo, aconteceu de 1930 em diante. É chamada fase do intervencionismo porque, a partir de então, o governo começou a baixar normas para regulamentar as relações de trabalho. O governo passou a se imiscuir nas relações particulares, nas relações privadas, regulando-as. Isso ocorreu porque o Brasil estava sob o jugo de uma ditadura
a ditadura de Vargas, que teve início em 1930. Getúlio Vargas, buscando ter dos brasileiros um sentimento melhor, passou a se conduzir e gostava de ser chamado como o pai dos pobres e iniciou uma política trabalhista que foi uma política em que foram baixadas diversas normas de cunho trabalhista, protetivas do empregado, regulamentando as atividades laborais, regulamentando a relação entre o empregado e o empregador. Diversas normas surgiram em decorrência desse ideal intervencionista de Vargas, até que em 1942, Vargas percebeu que havia no Brasil um grande número de normas de cunho trabalhista esparsas. Então, em 1942, ele constituiu uma comissão para fazer a junção dessas normas. E surgiu, em 1943, a consolidação das leis do trabalho, que é essa consolidação que até hoje temos. Nesta consolidação, não foram apenas juntadas, consolidadas as normas até então existentes. Novas normas foram baixadas para regulamentar a relação laboral. A partir de então, as próximas constituições que foram promulgadas baixaram também normas trabalhistas, regularam mais minutentemente as relações de trabalho. E em 1988, iniciou-se a quarta fase, chamada fase da flexibilização do direito do trabalho no Brasil. Esta fase perdura até hoje. A Constituição de 1988 foi chamada Constituição Cidadã. Isto porque baixou um grande número de normas protetivas do empregado. O empregado foi alçado a uma condição de ter os direitos que antes não tinham, levando a que a Constituição do Brasil fosse tida no mundo todo como uma Constituição avançada, como uma Constituição de vanguarda. Já nessa época, começava a ser disseminado no mundo todo um ideal de flexibilização das normas trabalhistas. Notadamente na Europa, os países começaram a flexibilizar essas normas, precarizando o direito do trabalho, precarizando as condições até então estatuídas para o trabalhador. A nossa Constituição, então, regulou de forma minudente as relações sociais, especificamente a relação do trabalho, mas talvez já dando ouvidos a essa flexibilização que o mundo entendia. Muito embora pareça incongruente esta afirmação de que a mesma Constituição Federal, chamada de Constituição Cidadã, esta Constituição que regulamentou e instituiu diversos direitos trabalhistas, que esta Constituição teria dado início também à flexibilização das normas trabalhistas, a verdade é que isso efetivamente aconteceu. Em todo o mundo começava a ser disseminada a ideia de que era preciso haver flexibilização da legislação do trabalho para que as atividades empresariais pudessem ser liberadas, para que a crise econômica tivesse fim. No Brasil não foi diferente, assim aconteceu. No meu entendimento, não era necessária a flexibilização de normas para terminar com a crise econômica existente no país, até porque essa crise econômica decorre de diversos fatores, dentre eles da excessiva carga tributária a que se submetem os empregadores. Então, muito embora eu também concorde que alguns ajustes deveriam de ser feitos na CLT, na legislação trabalhista,
em decorrência da evolução da atividade humana, flexibilização não seria necessária. Bom, mas essas ideias existiram, preponderaram e aconteceu que em 2016 surgiu o projeto de lei 6787, que pretendia flexibilizar a legislação do trabalho, mas era uma legislação tímida, com poucas alterações. Na realidade, se pretendia por este projeto de lei alterar 4 artigos da CLT e criar outros 3. Entretanto, neste último ano, um ano de crise grave, um ano de crise econômica, de crise política no Brasil, aconteceu de aquelas normas que seriam tímidas, que seriam apenas 7, serem aumentadas assustadoramente, chegando-se a essa reforma trabalhista baixada em julho de 2017 a alterar mais de 100 artigos da CLT e alterando também alguma legislação esparsa. Existem só pontos negativos na reforma trabalhista de 2017? Não, existem também pontos positivos. E quero ressaltar aqui 2 pontos que eu considero positivos. A possibilidade da extinção do contrato de trabalho por acordo. Como já foi dito na aula específica sobre a matéria, o acordo para extinguir a relação de trabalho é uma forma de se evitar a fraude, muito comum na extinção dos contratos existentes até então. O empregado, por algum motivo, queria deixar o emprego e sensibilizava o seu empregador a despedi-lo sem justa causa, devolvendo a ele a indenização de 40% que o empregador recolhia do FGTS. É uma fraude, muito importante que as fraudes sejam evitadas. Concordo que esse acordo para a extinção do contrato de trabalho é importante. Outro ponto que eu considero relevante é o fim da contribuição sindical obrigatória. É claro que isso impactou tanto trabalhadores quanto empregadores. E é muito importante porque não deixou o empregador desassistido. Pelo contrário, o sindicato hoje, a partir de 11 de novembro, terá uma posição ainda mais relevante frente à discussão dos direitos trabalhistas. Apenas não terá aquela contribuição obrigatória. Caberá ao sindicato, então, conquistar empregados e empregadores para novamente ter autossuficiência financeira. Bom, a consolidação da flexibilização aconteceu, está aí. A reforma trabalhista de 2017 foi votada em julho deste ano e entrará em vigor dia 11 de novembro. E quer concordemos ou não, todos nós teremos que nos adaptar a essa nova legislação que foi baixada. Como? Como se pode fazer isso? Conhecendo-se as mudanças, conhecendo-se as alterações. E a razão de ser deste curso reside exatamente em apresentar a vocês, resumidamente, claramente, toda a legislação trabalhista como se encontra devidamente modificada pela reforma de 2017.